acontecer. Aleluia! Oh, glória! Amém, pessoal? Até daqui a pouco mais. Pode sentar, pessoal. Aleluia! Oh, glórias! Graça e paz, vitoriosos. Acho que dá para baixar um pouquinho aqui na frente. Né? Hoje é culto de aniversário, hoje é culto de fazer festa. Oh, glórias! Daqui a pouco o pessoal da banda vai voltar aqui para nós cantar mais um pouquinho. Mais um ano, né, pessoal, de grupo de jovens. Meu Deus, já é o 3º aniversário já. E se vocês aguentaram eu e a Isa até agora, aguento um pouquinho, né? A gente fica muito feliz, né, de estar aqui mais um ano comemorando. A gente procura sempre fazer cultos temáticos, né, diferentes para a gente sair daquela mesmice, né, não que seja ruim, né, os cultos de quinta e de domingo, mas para a gente fazer um culto com a nossa cara, né, um culto mais divertido, mais jovial. Você sabe que eu sou o rei da jovialidade, né? Então, qualquer coisa, vocês perguntam para mim sobre jovialidades. É que eu sou um cara complexo, tá? Vocês não entendem, né? Mas isso é bom porque é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre nós sabermos quem nós somos de fato em Cristo e da liberdade que nós temos em Jesus. Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira procurando entender a nós mesmos, né? Sem saber qual que é o nosso lugar, sem saber qual que é o nosso propósito nessa terra. Mas em Jesus a gente consegue sim saber para que nós viemos para cá, qual é o nosso propósito e qual é o nosso valor. E uma das perguntas mais difíceis que a gente pode tentar responder é uma pergunta bem simples, mas ela é profunda, né? Que é responder quem é você? Geralmente essa pergunta é feita para nós quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né? Vai lá, faz a entrevista com o contratante ou com o pessoal do RH. Lá no meio das perguntas ele te pergunta, tá bom, agora me fale um pouco sobre você. Quem é você? E aí a gente começa a pensar, poxa vida, nunca parei para pensar nisso. Nunca parei para pensar quem sou eu. Como que eu me identificaria, como que eu me apresentaria, né? E teoricamente não era para ser difícil, né? Porque se tem alguém que conhece nós mesmos, deveríamos ser nós, né? Deus nos conhece, né? 100%, mas nós deveríamos nos conhecer. Só que no mundo que nós vivemos hoje em dia, cada vez é mais difícil as pessoas terem a sua própria identidade, né? E a gente saber quem nós somos. Então, nós hoje vamos entender quem nós somos de verdade ou quem nós deveríamos ser na verdade. Então, muitas vezes eu já fui fazer entrevistas de emprego e aí perguntavam para mim, tá bom, então me fala agora quem é o Giovanni. E aí eu pensava, poxa vida, quem sou eu? Mas aí, né, você precisa pensar, eu quero dar uma resposta boa, convincente, porque eu quero um emprego, né? E às vezes você idealiza algo que você gostaria de ser para falar para o contratante, mas na verdade não é o que você é de verdade, né? Você está falando aquilo que você acha que você deveria ser, né? Mas que na verdade não é o teu eu verdadeiro, porque o nosso eu verdadeiro nós geralmente somos quando estamos sozinhos ou com pessoas muito íntimas ou na dificuldade quando corremos para Deus. Mas cada um de nós é um indivíduo singular, cada um de nós é único. E Deus nos criou para ser assim mesmo, né? Ele não criou nós para sermos cópias uns dos outros. Ele criou cada um de nós com as nossas próprias características únicas para que um pudesse acrescentar na vida do outro. Né? Ele não criou clones, né? Nem o irmão gêmeo é clone um do outro, né? Até os irmãos gêmeos eles têm diferenças entre uns e o outro, entre o outro. E nós não somos criados por Deus como obras do acaso. A gente não foi feito do nada assim. Poxa, a vida nasceu ali uma criança, agora o que eu vou fazer com essa criança? Deus pensando, né? Acho que essa aqui não tem muito o que fazer para ela, eu vou colocar ela lá no Alasca, morar lá, que daí só tem gelo, não tem muito o que ela fazer lá, daí eu não me dá dor de cabeça. Não, até mesmo uma gestação que não foi planejada, por Deus ela é planejada. Porque no momento que o casal, né, teve a relação e uma criança veio a existir, para Deus não é surpresa. Deus já sabe, essa criança aqui vai servir para mim nesse ponto aqui, ela vai me ser útil nessa parte aqui. Então, todos nós não somos acidente aos olhos de Deus. Mesmo que alguém de nós possa ter vindo de um contexto onde não foi planejado, talvez, né? Para Deus a gente é planejado. Porque no momento que nós somos gerados, quando Deus envia o nosso espírito lá para o ventre da nossa mãe, ele já tem um plano para nós, ele já tem um propósito para nós. E nós já somos importantes para Deus. Então, a palavra nos fala, né? Lá em Jeremias 1:5, abre para mim, Jezão, ou Gabi. Deus falando como ele conhece a humanidade desde sempre. Jeremias 1:5.
Coloca na versão NVT, por favor. Então Deus está falando aqui pelo profeta Jeremias, né? Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da tua mãe. Antes de você nascer, eu te separei e te nomeei para o meu profeta às nações. Aqui Deus estava dando uma palavra direta para Jeremias. Ele disse para Jeremias: Jeremias, eu já escolhi você como meu profeta desde antes de você ter nascido. Quando eu mandei o meu espírito para você, você já era meu profeta. Mas isso aplica-se para todos nós, não é só para Jeremias. Cada um de nós, quando foi concebido, Deus já mandou o nosso espírito para o nosso corpo, que está sendo formado lá para o embrião, e junto com esse espírito, já veio junto o nosso chamado, já veio junto a nossa função aqui nessa terra. Né? Às vezes a gente se engana pensando que eu não sou chamado para ter uma vida na igreja como sacerdote, ou como pastor, como pregador. Então, isso se aplica para as pessoas que têm o chamado para viver na igreja. Mas não, todos nós, mesmo aqueles que não têm um chamado nos 5 chamados ministeriais, todos nós já saímos de fábrica lá de Deus com um propósito. Você pode, quem sabe, ter sido chamado para ser um empresário de sucesso. Né? Você não vai deixar de frequentar a igreja. Você vai já nos bastidores, vai ser um diácono, você vai ser um músico, né? Qualquer função que você possa servir com seus talentos é uma bênção. Mas você vai ser uma bênção também sendo um empresário, que vai, quem sabe, abrir institutos de caridade, que vai fazer doações. Então, todos nós temos um comissionamento de Deus, além do que é inerente a todos nós, que é de sermos filhos. Então, todos nós fomos chamados para ser filhos de Deus, né? Nem todos somos, né? Porque as pessoas que estão no mundo perdidas e que precisam ser alcançadas, elas ainda não são filhas de Deus. Mas cabe a nós pregar a palavra para elas, para que elas possam entender que elas pertencem a Deus, para que elas voltem para Deus. Então, desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem um propósito para nós. E é por isso que o Satanás, ele tem tentado, vamos dizer assim, matar o cristão na planta, né? Por isso que a gente tem visto falar muito, ultimamente, a pauta sobre o aborto, por exemplo, né? Tem crescido tanto. Por quê? Porque é mais fácil para Satanás matar o chamado ou matar uma criança no ventre, sem deixar que ela possa crescer, ouvir a palavra, entender e começar a praticar. Ele tentou isso com Jesus. Antes de Jesus nascer, já perseguia Jesus. Jesus precisou se mudar com a família dele lá para o Egito. E só voltou depois de muito tempo. Depois que o imperador morreu. Então, Satanás, ele perseguia Jesus antes mesmo do nascimento. Por quê? Porque ele sabia que se Jesus nascesse, ia dar trabalho para ele. E saiba que Satanás sabe que desde o dia que você nasceu, você tem potencial para dar trabalho para ele. Só que ele fica ali deixando você no banho-maria até que você não tem esse estalo, até que você não conhece a palavra, então ele vai te deixando ali, né? Vai te levando. Até que um dia já é tarde demais, né? Mas quando nós conhecemos a palavra, nós começamos a entender quem nós somos em Jesus, aí sim, Satanás tenta se levantar mais ainda. Por quê? Porque aí nós começamos a nos movimentar. Nós começamos a dar trabalho para ele. Então, Satanás, ele tem tentado de muitas formas fazer com que as pessoas não saibam mais quem elas são, ou tirar a identidade das pessoas, né? A Bíblia nos mostra que Deus ama a todos. Ele ama os homens, ama as mulheres, as crianças, os idosos. E há muitos debates, né, de pessoas religiosas que mais prestam serviço para o inimigo do que para o reino, quando eles ficam sendo preconceituosos por falta de entendimento, por falta de amor. Claro que Deus não aprova, por exemplo, homossexualidade, mas Deus sabe que isso é, infelizmente, um reflexo que vem desde a queda do homem lá no Éden. Então Deus ama as pessoas e Ele quer que elas sejam libertas dessa concupiscência da carne. Tanto essa como a pessoa que faz sexo fora do casamento, a pessoa que tem compulsão por vício, ou por mentira, ou por álcool, por qualquer coisa. Sempre são formas que o diabo lança dados inflamados para parar o povo de Deus. Para tirar as pessoas do centro da vontade de Deus e que elas não vivam uma vida feliz e plena. Então, a vontade de Deus é que nós andemos em amor, com as nossas emoções bem ajustadas, produzindo os frutos do Espírito, para que nós possamos atingir as pessoas que ainda não chegaram a esse entendimento de Deus. E nós, enquanto jovens, a gente é mais atacado, eu acredito, do que os mais velhos. Por quê? Porque a Bíblia fala que a glória do jovem está na sua vitalidade. Então, nós, enquanto jovens, nós temos força para fazer muitas coisas que talvez os idosos já não tenham mais força para fazer. Né? A gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, vai na academia, vai na faculdade, vem no rema. Nós temos essa vitalidade. Nós temos que aproveitar a nossa juventude para isso, para ser produtivo mesmo. Porque depois, quando o tempo passar, aí vai ser a nossa vez de ensinar para os mais jovens, para eles usarem a vitalidade deles
para fazerem também a parte deles. E a gente é convidado, né, pelo mundo a gastar o nosso tempo com coisas fúteis, né? A gente é convidado a gastar o nosso tempo correndo atrás do dinheiro, por exemplo, né, para conseguir um status, para comprar um carro melhor, para comprar uma roupa melhor, para ter uma casa melhor. Mas a gente vai abrir ali em Eclesiastes e nós vamos entender o que Salomão estava dizendo, né, em Eclesiastes 2. Imagina que Salomão foi o homem mais rico dessa terra. Ele foi o homem que mais prosperou, o homem que pediu conhecimento para Deus. Então, a Bíblia fala que na época de Salomão tinha tanta riqueza que a prata era considerada como um material fútil, era um material comum. Eles jogavam prata fora, de tanta riqueza que havia no reino de Salomão. Então, imagina como era próspero o povo que servia a Salomão, né? E como Salomão foi um rei próspero. Mas vamos abrir comigo ali em Eclesiastes 2, no versículo 1. Nós vamos ler até o 11. Acho que vamos deixar na NVT mesmo. Então nós vamos ler do 1 até o 11. O subtítulo da minha Bíblia diz: A inutilidade dos prazeres. Disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto eu ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que eu desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa para os meus esforços. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então imagina o rei Salomão, o homem mais rico dessa terra, o homem que teve milhares de posses, muitas concubinas. Ele mesmo disse que tudo que ele desejou, ele correu atrás e conseguiu, que nunca faltou nada para ele. Ele está dizendo, depois de tudo isso, depois que eu vivi tudo isso, eu percebi que tudo isso era igual correr atrás do vento. Não servia para nada. Então, que coisa, né, para a gente refletir, né? Às vezes a gente vai ler Eclesiastes, a gente começa a ler como um livro poético, né? Um livro que está ali mais para a gente ver como alegoria. Mas, cara, é uma profundidade isso, porque se ele que teve tudo, e ele que aproveitava, porque ele não trabalhava, né? Ele tinha os servos dele que faziam tudo para ele gastava o tempo literalmente nos prazeres que ele tinha, né? Ele mesmo disse que isso era correr atrás do vento. Imagina nós que às vezes gastamos o dia inteiro trancado no escritório trabalhando e de noite e ainda às vezes fazendo um segundo turno para que a gente possa melhorar de vida, né? Isso não está errado. Então, se para Salomão era correr atrás do vento, imagina para nós, né? E não é que a gente não possa correr atrás das coisas, a gente deve, né? A Bíblia fala que o homem que trabalha prospera, o homem que é dirigente no seu trabalho prospera, né? Não é que a gente não possa ir a bons restaurantes, ter bons carros, boas casas, porque a Bíblia também mostra que todos os homens que foram infiéis a Deus prosperaram muito. Deus se alegra que o homem prospere. A gente vê muitos coaches por aí usando princípios bíblicos para fazer as pessoas prosperarem. Por quê? Porque a Bíblia de fato ensina a gente a prosperar. Se você conversar com um judeu, ele vai ser taxativo com você e vai dizer que eles têm o entendimento que a riqueza não é o mal, né? Mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os problemas. Então, eu louvo a Deus pelas pessoas prosperando, e eu declaro e eu espero que você possa prosperar, que você possa viajar, que você possa ter bons carros, uma boa condição financeira, para que não falte nada para você, e para que você possa ser um abençoador também. Só que a gente tem que pensar o porquê que nós queremos atingir isso, por que eu quero ter um carro melhor, por que eu quero ter uma casa grande, por que eu quero ter tanto dinheiro na minha conta? Será que é só para eu me auto-exaltar? Será que é só para eu parecer melhor do que os outros? Mesmo que eu não pense assim, mas será que
lá no meu íntimo, veladamente, não é isso que está acontecendo? Será que não é por isso que Deus ainda não está me deixando prosperar tanto quanto Ele gostaria que eu prosperasse? Será que não é motivação do meu coração? Então, a gente vê muito hoje em dia, né, produtores de conteúdo, né, que eles falam, né, venha comigo que eu vou te ensinar a chegar ao teu primeiro milhão. Beleza, tudo bem, você pode correr atrás do primeiro milhão. Só que a gente vê pessoas que ficam tão bitoladas com isso que elas passam a vida inteira delas atrás disso, de conseguir o primeiro milhão, conseguir o primeiro milhão. E não é todo mundo que consegue, e daí se frustra. E aí, às vezes, passou o tempo inteiro da vida correndo atrás de dinheiro, negligenciou a família, negligenciou a palavra, os filhos cresceram e ele não viu os filhos crescer porque estava muito ocupado, trabalhando demais, né? Então, isso é correr atrás do vento. É o que Salomão estava dizendo. Então, desde pequenininho, a gente é ensinado assim, né? Quando a gente vai na escola, a gente chega na escola lá na primeira série com 7 anos, a gente já é, mesmo que indiretamente, a gente já é condicionado. Se a minha mochila não for da marca, então eu não posso andar com certos tipos de pessoas. Se o meu tênis não for o melhor, então eu não tenho valor. E isso vai acontecendo conforme a gente vai crescendo, a gente vai virando adolescente, a gente vai sendo doutrinado a sempre querer o melhor, a sempre dar valor para as coisas e não para as pessoas. A gente é ensinado a dar valor para o ter e não para o ser. Só que Deus é o contrário, Ele nos mostra que nós temos que valorizar as pessoas, o que nós somos e não o que as pessoas têm. Então, os nossos traços de personalidade, eles vêm lá da infância, né? Com certeza, as experiências que a gente teve no passado foi o que moldou o nosso caráter hoje em dia. Então, se talvez hoje eu tenha dificuldade para falar em público. Por quê? Porque talvez no passado eu precisei talvez falar em público, me expressei mal, sofri bullying e aquilo me bloqueou. E assim é com todo mundo. Mas isso são armas que Satanás usa para frear as pessoas. Ele não quer que nós sejamos relevantes, ele não quer que hajam crentes honestos na política, por exemplo. Ele quer que cada vez mais as pessoas fiquem fechadas no mundo delas e esperando a vida passar, correndo atrás do vento. Então, imagina uma criança com 7 anos é deixada na escola, né? Porque precisa ir para a escola, enquanto o pai vai trabalhar. Então, os professores ensinam de acordo com a mentalidade deles. O que eles foram doutrinados, eles repassam. Os filhos de outras pessoas que talvez não tenham uma educação ou não tenham um caráter bem estabelecido, vão andar com aquela criança e aquela criança vai começar a ter contato com coisas boas, mas principalmente com coisas ruins. E isso vai moldando o caráter daquela criança. Então, a gente vê, né, e cada vez mais, né, na minha época de escola já era assim, mas hoje ainda é mais, né. A gente é estimulado, né, os meninos, né, os piá, o que é estimulado? Não, quanto mais malandro você for, melhor. Não, o cara bonzinho os meninos não gostam, o cara bonzinho cai na friend zone, tu tem que ser bad boy para as meninas gostarem de você. Tanto nos filmes assim, quanto no dia a dia as pessoas falam, sei lá, você foi gentil porque na tua casa teu pai ensinou a você a ser gentil com a tua irmã, com a tua mãe. Lá na escola você vai lá e ajuda a professora, por exemplo. Quando você volta já fazem bullying contigo. Não sei o quê, o bobão das meninas. As meninas também, elas são ensinadas ao quê? A serem promíscuas, infelizmente. A andar com roupas curtas, né? O falso empoderamento. Não, o meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Mas isso também é uma mentira que o sistema do mundo vem implementando. Porque as meninas, as mulheres, elas foram criadas para ser as princesas de Deus, as princesas do Pai. Elas são a obra-prima da criação. Então elas têm muito valor. Elas não foram feitas para ser tratadas como objeto. E nem os homens foram feitos para ser tratados como objetos e nem para que eles tratem as mulheres como objetos. Não, nós somos os filhos e as filhas de Deus. Nós somos criados para ser amados e amar uns aos outros. Só que, infelizmente, desde a escola, na infância, até a faculdade, só vai piorando. E a gente vai vendo que se você não tem, você não vale nada. Você vale aquilo que você tem. Já dizia Racionais, né? Que vale o que você tem, não o que você faz, né? Mas é verdade. Agora, imagina que se na minha época já era assim, hoje em dia é pior, porque hoje em dia mais ainda as pessoas são estimuladas a não terem uma identidade própria, né? Elas olham na internet e procuram as celebridades, né, os influenciadores, e miram a ser igual, né? Hoje em dia não existe mais gênero masculino e feminino, hoje em dia é gênero fluido. Para mim, fluido é o que tu botava no freio da moto, do carro, né? Mas hoje em dia existe gênero fluido, beleza? Né? Hoje em dia, você não pode mais ter a tua opinião se isso vai contra a agenda que o mundo tá querendo instituir, né? A não ser que seja contra os cristãos, daí pode. Não sei se vocês viram a abertura das Olimpíadas, né? Eu fiquei chocado. Se vocês não viram, depois vocês dão uma procurada no YouTube, mas é vergonhoso. Então, isso não me surpreende, porque a palavra fala que cada vez mais vai ser assim, né? Cada vez mais destruindo as famílias, cada vez mais afastando as pessoas e cada vez mais destruindo a identidade própria de cada um, né?
A vontade do mundo, através da mídia, é que sejamos todos cópias uns dos outros. Por quê? Porque daí assim tira o senso crítico da pessoa e é mais fácil de manipular as pessoas. É mais fácil, né, o efeito manada, porque daí um vai, o outro vai atrás, assim acontece, e acabou o senso crítico, acabou o senso comum. Se ele está indo, eu vou também. E infelizmente é o que está acontecendo. E assim a porta larga da perdição está se abrindo cada vez mais. E nós temos que tomar cuidado para que não é porque nós viemos à igreja, por exemplo, que nós podemos pensar, não, eu já estou safo disso, já me safei dessa porque eu já vou para a igreja, porque não é bem assim que acontece. Eu vou falar um pouquinho como é que foi a minha época na escola, porque eu acho que vocês vão se identificar comigo. Eu sou uma criança dos anos 90, né? A melhor geração que existiu, né? A criança dos anos 90, né? A Janine sabe que nós somos a melhor geração, né? A Josi também. Não interessa. Nós pegamos as duas gerações. A gente pegou tanto a parte da escrita na pedra quanto os e-mails. Mas, cara, na minha época de escola, né? Eu sou o filho mais velho, então eu não tive um irmão mais velho que pudesse me ensinar algumas malandragens, né? Que poderiam me tirar de algumas enrascadas. O meu pai e minha mãe, eles são umas bênçãos, né? E só que eles vieram do interior e eles não têm maldade. Tipo, eles ensinaram para mim e pro meu irmão a ter um caráter íntegro. Então eles sempre ensinaram, ó, se não é teu, não pega. Se você falou, se você fez, confesse, fale. Se você for pra cadeia porque você aprontou, eu não vou te tirar. Lá em casa era assim. Só que as malandragens do mundo eles não me ensinaram, porque eles não tinham essas malandragens. Então, eu fui aprendendo na escola, muitas vezes do pior jeito, porque daí eu confiava nos outros, né, nos mais velhos, e acabava entrando de bode expiatório. Então, quando o Mateuzinho mostrou para a escola, ele já não passou tanto por isso, porque daí algumas coisas que eu tinha feito de errado, eu falei para ele, ó, não faça assim que vai dar ruim. Mas é verdade, quem tem irmão mais novo sabe, né? Eu queria ter irmão mais velho, né? Não tive, mas fazer o quê, né? Depois Jesus chegou na minha vida e foi bem melhor. Mas era assim, eu ia para a escola e, tipo, se tu não tivesse o melhor tênis, por exemplo, na minha época era muito comum os meninos jogar futsal, né? Então, chegava na época ali da metade do ano, a escola ficava vazia de menino, era só menina. Todos os piá iam jogar futsal nas escolinhas. E daí tu encontrava todo mundo lá, daí tinha as rivalidades, né? E tinha os amigos também. Mas se você não tivesse o tênis que o jogador mais famoso da época estava usando, você já era olhado diferente. Se você não tivesse uma mochila da Company, por exemplo, você já não era da galera dos descolados. E assim foi. Então, eu fui começar a ter as minhas coisas quando eu comecei a trabalhar. E a maioria, acho que da galera aqui é assim. Mas isso é bom, porque formou caráter. Hoje em dia as coisas são tão fáceis que as pessoas não dão valor para porque elas têm, né? Porque chega muito fácil. Então, eu sofri muito bullying na escola, mas eu também fiz bullying na escola, porque é a forma que você tem para se defender, né? Na minha época não tinha aí chorando pro pai. Ou você saía no soco com a pessoa, ou você fazia ela passar vergonha. Era um dos dois. Como eu nunca fui bom no soco, tinha que fazer bullying, né? Mas é verdade. Aí, das duas, uma. Ou você sofria bullying e você se trancava no teu canto e você ficava isolado, sozinho, com depressão, ou você procurava uma galera para você andar junto. E assim era. Então, como eu disse antes que aquelas experiências que a gente passou na infância formam a nossa personalidade, de fato é. Porque eu sofria muito bullying porque eu falava muito errado, por exemplo. Então, ou eu escolhia continuar falando errado, sofrendo bullying, ou eu escolhi estudar um pouquinho mais, procurar melhorar, para falar um pouco melhor. E até hoje eu venho procurando isso. As minhas roupas também. Como a minha família era carente, então eu não ganhava as melhores roupas. Muitas vezes eu usava as roupas que eu ganhava das patroas da minha mãe. E nunca me faltou nada, mas também a gente nunca pôde esbanjar. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha aquela mentalidade de, não, eu preciso me vestir bem. Por quê? Porque me foi ensinado que o marketing pessoal é importante. Só que isso causa algo perigoso. Por quê? Porque aí causa em nós um sentido de autossuficiência, né? E de competitividade, o que não é bom. Então, eu que já fui uma criança que cresci jogando futsal e você é muito estimulado a competir, você sempre tem que ser o melhor, era mais ainda por quê? Porque se alguém tinha uma roupa nova, eu queria ter também. Então, eu ia atrás para ter. Se alguém tinha um videogame novo, eu também queria ter. Mas por que isso? Às vezes eu nem gostava daquilo, mas é porque eu queria ter, porque o outro tinha. É aquela história da grama do vizinho ser sempre mais verde, né? Mas a gente aprende com Salomão, que foi o homem mais sábio que passou pela terra, né? Só perdeu para Jesus, que isso é correr atrás do vento. Então, por que o ser humano sofre frustração, e principalmente os jovens, os adolescentes? Porque lá no íntimo o que a gente quer é ser aceito. O ser humano quer ser aceito. Por quê? Porque ele quer pertencer a um grupo, ele quer pertencer a uma tribo, vamos dizer assim. Então, você sempre vai procurar alguém para se identificar contigo. Mesmo aqueles
né, os roqueiros, que são os menos sociais, dizem, né? Mesmo assim, eles têm a galera deles que eles andam, que eles gostam de escutar um som junto, de jogar talvez um jogo online. Todo mundo procura alguém para se relacionar. Por quê? Porque o ser humano foi criado para andar em comunidade. E por isso que Satanás faz de tudo que ele pode para separar uma pessoa da outra e deixar ele isolado em casa. Então, nessa busca de querer ser aprovado, muitas vezes a gente vai se anulando, né? Comigo era assim. Eu fazia de tudo para agradar os outros. Por quê? Porque dessa forma eu era sempre convidado para estar nos lugares. Eu sempre era amigo de todo mundo. Ah, vamos, sei lá, vamos no cinema? Vamos. Mesmo que eu nem gostasse do filme, mas eu ia. Por quê? Porque eu queria estar junto com a galera. Ah, vamos no show, cantor tal. Mesmo que eu não quisesse, eu ia. Por quê? Porque eu estava no meio, porque eu sempre quis agradar as pessoas. Se alguém falasse alguma coisa para mim que eu não gostava, me magoasse, eu não falava. Por quê? Ah, não, deixa pra lá. Se eu fosse num restaurante e eu pedisse um prato e me entregasse outro, eu comia e não reclamava. E isso é o quê? É opressão maligna. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai perdendo aquela nossa voz, né? A gente vai perdendo aquela nossa essência e vai ficando anulado, né? Por quê? Porque as nossas vontades não são feitas e a gente tem aquela falsa ilusão de que todo mundo é nosso amigo, que a gente é rodeado de pessoas. Mas na primeira oportunidade que você tem e você se recusa a fazer alguma coisa que as pessoas desejam, você vê que você fica sozinho. Ou na primeira dificuldade que você tem, você vê que você fica sozinho. Então, é muito comum a gente ver relacionamentos abusivos, né? Entre marido e mulher, mas também entre amigos, né? Sempre tem aquele amigo mais popular, vamos dizer assim, que ele abusa das outras pessoas porque ele sempre foi o que teve mais condição na escola, talvez, ou sempre foi o que teve mais traquejo social, então ele sempre se expressou melhor, ele sempre foi rodeado de pessoas. Então, sempre vai acabar nisso, a gente querendo ser aceito. Ou você não tem dinheiro e você procura estudar e trabalhar para você ter dinheiro, para você ser bem visto pela sociedade, né? Você ser alguém na vida. Ou você é muito magro e você vai para academia para você ficar forte, né, Matheus? Já que você é baixo, aí você faz academia para você ser fortão. Sempre vai dar no mesmo. A gente procura ser aprovado. Só que isso é uma prisão que o diabo coloca na nossa mente, na nossa cabeça. E isso nos torna prisioneiros. A palavra fala que nós éramos escravos do pecado, e de fato éramos, porque nós estávamos fazendo coisas que não eram da nossa vontade. Muitas vezes a gente fazia coisas que nós não gostávamos só para ser aceitos. Mas, quando a gente entende que nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, e não a nossa, e não a dos outros, a gente foi chamado para agradar a Deus, e que Ele se agrada com coisas simples que a gente faz a cada dia. Ele se agrada quando a gente é verdadeiro, quando a gente ama, quando a gente cuida dos outros. Isso é libertador, irmão. Quando eu conheci Jesus e eu entendi que eu não precisava da aprovação dos homens, mas que eu já tinha a aprovação de Deus, meu Deus, que sensação de liberdade que eu tive. Isso, eu estava refletindo sobre isso nessa semana lá no meu trabalho. E eu comecei a me lembrar, né, do lugar onde Deus me tirou, do jeito que eu era no passado, como eu era competitivo, como eu era teimoso, como eu era chato com muita coisa, como eu corria atrás das coisas e nada dava certo nunca. Tudo que eu desejava, eu sofria para conseguir, às vezes não conseguia, e quando eu conseguia, não era do jeito que eu gostava, que eu queria, ou eu até conseguia, mas eu via, mas nem é tudo isso que eu queria. E assim, você vai de um objetivo para outro e você nunca é satisfeito. Por quê? Porque a única coisa que satisfaz o coração do homem é a presença de Deus dentro de nós. E quando nós entendemos isso, de fato é libertador. Então, se no passado a gente era acostumado a ter que fazer as coisas para agradar as pessoas, né, para agradar o chefe, para agradar os amigos ou o namorado, sei lá o que seja, hoje a gente entende que a gente só precisa agradar a Deus. Porque é Ele que nunca vai nos frustrar. Todas as vezes que nós depositarmos a nossa confiança ou as nossas expectativas em outra pessoa, ou até em nós mesmos, a gente vai acabar frustrado. Então a gente precisa depositar nossas expectativas no Senhor. Ele nunca vai nos frustrar, porque Ele é bom em todo o tempo e Ele não muda. E o que Ele falou, Ele cumpre. Então, a gente, hoje o nosso culto, nós estamos usando a temática dos frutos do Espírito, e isso tem a ver por quê? Porque nós temos que ser maduros o suficiente para a gente saber gerenciar nossas emoções, né? Para a gente não aceitar mais os ataques que vêm do inimigo de forma camuflada, que tentam baixar a nossa autoestima, sabe? Quando você está cantando no teu carro, né, feliz da vida, vindo do trabalho, encostou alguém do lado, você olha assim, fica com vergonha e para de cantar. Não, irmão, você é livre. Não importa se você é afinado ou não. Você está cantando para quê? Para se alegrar? Está cantando para Deus? Azar quem está do lado. Você não deve satisfação para aquela pessoa. Você não precisa agradar aquela pessoa. Você é livre. Deus te libertou. Então, quando a gente entende isso, a gente começa de fato a viver a vida. Mas se eu gosto de ir para a academia e eu quero ficar
né, no nível dos bodybuilders, igual o meu irmão e os meninos que gostam. Ah, aí vai ter 200 que vão falar, mas isso aí é feio, pra que ficar desse tamanho? Não importa, se você tá feliz, faz o que te deixa feliz. Desde que não fira a palavra, desde que você não coloque isso em primeiro lugar, faz o que você deseja. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja o nosso ponto principal. Primeiro lugar, a gente precisa buscar a palavra, a gente precisa buscar a Deus. A Bíblia fala que a gente busca em primeiro lugar as coisas do reino e as demais coisas ele nos acrescenta. Então, se eu negligenciar a minha família e a minha vida com Deus para eu trabalhar muito mais horas, para eu ganhar mais dinheiro, Deus não está nisso. Por quê? Porque nós estamos negligenciando ele e a nossa família, porque o dinheiro está sendo nosso Deus. Se eu fico focado só em ter as melhores roupas, o melhor corte de cabelo, o melhor carro, então isso está sendo meu Deus, o meu coração está ali. Então Deus não está ali. Primeiro nós vamos buscar a Deus e aí sim Ele vai nos prosperar. E aí a gente vê como é libertador. Só que para a gente conseguir chegar nesse nível, a gente precisa saber quem a gente é de verdade. Não adianta a gente ser um eco de outra pessoa. A gente tem que entender que mesmo se uma pessoa falar para você que você não pode algo, você pode sim. Você tem capacidade. Se uma pessoa disser para você, eu gostava mais quando você era do outro jeito, agora você está chato. Então, beleza, abraço, eu estou muito bem assim. A gente não tem que ser aquela pessoa que não aceita conselhos, óbvio, mas a gente conhece aquele que está dando conselho para nós, para nos fazer crescer, e aquele que está sendo por inveja. Um dos homens que a gente consegue identificar na Bíblia, que sabia muito bem quem era, é João Batista. Né? Jesus disse que dos nascidos de mulher, não teve nenhum homem maior do que João Batista. E João Batista, ele passou por muitas dificuldades, mas ele sabia exatamente quem ele era e qual era a missão dele. Ele passou um tempão lá no deserto, se alimentando com mel e gafanhotos e vestido por pele de animais. Tu acha que ele não sofreu bullying da época? Tu acha que não falava que ele era louco? Tu acha que ele não falava, lá vem o mendigão aí, encheu o saco, vamos para lá. Mas ele não se importou. Aí um dia perguntaram para ele, quem que você é? Você é o profeta prometido? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim abrir o caminho para aquele que vem depois de mim. Se ele não tivesse essa consciência, essa firmeza, ele talvez não conseguisse cumprir o chamado dele. E mesmo sabendo que ele estava deixando da morte, ele foi firme, porque ele sabia muito bem quem ele era. Mesmo que os fariseus dissessem para ele que ele não era digno, que ele não era filho de Deus, mesmo que os fariseus, que eram os religiosos da época, dissessem que ele não tinha autoridade, ele sabia que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele jejuava, ele orava e ele sabia quem ele era. Jesus também. Muitas vezes perguntaram para Jesus e ele fez questão de dizer, eu sou. Quando foram lá para capturar Jesus no monte, com a tropa, falaram, viemos buscar o Jesus, o rei que se diz rei. E ele disse, sou eu sou. Ele não se escondeu, ele disse, sou eu. Aí perguntaram de novo, e ele disse, eu sou. E aí, quando ele disse eu sou, ele liberou tanto poder que o povo acabou caindo, né? Então, Jesus também nunca se escondeu. Ele sempre fez questão de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o amor, eu sou a videira verdadeira. Ele sabia muito bem quem ele era. Jesus também era homem. Ou vocês acham que ele não passava por dificuldades? Quando passava uma mulher bonita, você acha que Jesus não tinha intenção de olhar também? Claro que tinha, ele era um homem. Se ele não tivesse as mesmas dificuldades que nós tivemos, ele não poderia se identificar com nós. Então, se ele se identificou com nós com tudo, por isso que ele pôde pagar por todos os nossos pecados, é porque ele foi um homem igual a mim, igual a você. Então, se Jesus pôde, nós também podemos, porque ele nos capacitou a isso. Então, não saber qual que é o nosso lugar é muito perigoso. Porque se nós não sabemos qual que é o nosso lugar, nós não estamos ocupando a posição que nós deveríamos. Então a gente pode estar ocupando a posição de outra pessoa, tirando aquela outra pessoa também da posição dela, enquanto que a nossa posição está às vezes lá abandonada. Quem aqui já foi numa lotérica, por exemplo, né? Aí tem uma fila imensa na tua frente e a fila do preferencial está vazia. Aí, quando tu vai lá para frente, os idosos, né, em vez de estar lá na fila deles, eles estão na nossa fila. Eles têm direito? Tem. Mas por que que eles não estão lá para deixar a nossa fila mais para frente? Porque eles querem estar fora do lugar que é o deles. Então, eles talvez não estejam se prejudicando, mas eles estão prejudicando a outros. E quando nós não estamos ocupando o lugar que Deus tem para nós, a gente está prejudicando outras pessoas. Não só a nós, mas também outras pessoas. Então, a gente precisa saber exatamente quem somos e para que fomos chamados, para que a gente possa viver o melhor dessa terra e para que a gente possa abençoar as outras pessoas também. Para a gente ir lá, indo para o fim já, eu não queria me estender tanto, mas já foi, né? Então, vamos abrir Isaías 14 comigo, lá no capítulo 1, no versículo 1.
O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez escolherá Israel para seu povo. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra. Gente de muitas nações virá e se juntará a eles, e ali se unirá ao povo de Israel. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel a retornar àqueles que vierem morar na terra do Senhor, os servirão. Os que conquistaram Israel serão conquistados, e Israel dominará seus opressores. Naquele dia, quando o Senhor der a seu povo descanso da tristeza, do medo e da terrível escravidão que foram submetidos, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão: o homem poderoso foi destruído, acabou a sua insolência. O Senhor esmagou seu poder perverso e derrubou o seu reino de maldade. Você feriu o povo com incontáveis golpes de fúria. Cheio de ira, dominou as nações com tirania implacável. Mas por fim a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar. Até as árvores do bosque, os ciprestes e os cedros do Líbano entoam essa alegre canção. Agora que você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. A uma só voz eles clamam: agora você é tão fraco quanto nós. O seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas serão seu lençol e os vermes a sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo mesmo: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais alto céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, você será lançado ao lugar dos mortos, o mais profundo abismo. Aqui é uma profecia que está falando de Satanás, né? Ele menciona ali o rei da Babilônia, mas é uma prefiguração, né? Ele está dizendo ali: você que disse, serei igual a Deus, colocarei o meu trono acima dos anjos de Deus. Satanás não foi criado para ser um líder do povo, não foi criado para reinar. Satanás foi criado para adorar a Deus, ele tinha uma função específica. Só que pelo orgulho, pela inveja, ele quis usurpar uma posição que não era dele. E em vez de ele ter uma vida plena e cumprir o propósito que ele tinha sido criado para fazer, ele acabou caindo, acabou se tornando um inimigo. E o futuro dele é no lago de fogo. Então, o diabo quis ocupar uma posição que não era dele. Por quê? Porque talvez ele não soubesse quem ele era, de fato. Ele queria ser igual a Deus, mas ele não foi criado para ser igual a Deus. Ele foi criado para ser um anjo, um querubim, que ministrava música. Por outro lado, Jesus, que é o nosso reflexo, né, o nosso espelho para tudo, é a imagem perfeita de Deus, ele teve outra atitude. Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele era Deus. Ele sabia que ele tinha vindo para a terra por um propósito. Então, lá em Filipenses 2, do 4 a 8, a gente vai olhar o que Jesus está dizendo lá em Filipenses 2, 4 a 8. Filipenses, na verdade, é Paulo que escreve, né? Quando o diabo disse: serei igual ao Deus Altíssimo e colocarei meu trono sobre os anjos de Deus, ele estava querendo usurpar uma posição que não era dele. Jesus, por outro lado, disse, a palavra fala que ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Ele sabia que ele era Deus, ele sabia que ele tinha todo o direito e poder. Ele, mesmo assim, preferiu se esvaziar da divindade, né? Não deixou de ser Deus, mas ele deixou dos benefícios que Deus tem, né? Que ele tinha, de ser onisciente, onipotente, de não poder ser tentado. Ele se esvaziou de tudo isso para poder cumprir o propósito que ele tinha sido enviado aqui na terra para fazer. Então, enquanto Satanás, por orgulho, pensou: vou ser igual a Deus, Jesus, por amor, disse: eu não me importo, eu me esvazio por amor deles. Então, Jesus sabia muito bem quem ele era e para que ele tinha sido chamado. E por isso que ele pôde cumprir a missão dele, pôde nos salvar. Então, enquanto o diabo orgulhoso caiu, Jesus, o amoroso, que andava no fruto do Espírito, ele nos amou de tal maneira que nos trouxe para o nível dele. O apóstolo Paulo também, falando sobre si mesmo, né, ele vai dizendo, entre os zelosos da lei, eu era o melhor. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui ensinado por Gamaliel, quanto à lei eu era irrepreensível. Então, o currículo de Paulo era perfeito, né? Ele seria um dos maiorais dos fariseus. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele disse: considera tudo isso como esterco. Por quê? Porque ele teve entendimento do que Salomão falou lá atrás, é correr atrás do vento. Então, Paulo, que passou muitos anos estudando, se achando o melhor, ele tinha as melhores posições, os melhores banquetes, tudo, ele entendeu, tudo isso é lixo, isso não vale nada.
E Paulo ainda diz mais: se eu precisasse ficar afastado do meu Deus pela eternidade, ser amaldiçoado por toda a eternidade, para que os meus irmãos judeus pudessem serem alcançados, eu não me importaria. Então, olha o grau de entendimento que Paulo teve, né, de revelação de Jesus, de quem ele era e para que ele tinha sido chamado para ser. Que ele considerou tudo que ele tinha de bom como esterco no passado aos olhos humanos, para poder viver a vida que Deus tinha para ele, né? E nós assim também somos. Todos os talentos, tudo de bom que tem em nós, todas as habilidades, os talentos, se você canta bem, se você fala bem, se você tem a facilidade de aprender para passar para os outros, tudo de bom que há em você foi Deus que deu, para que você use para Ele, para que você entenda qual é o teu lugar e para que você possa reproduzir os frutos do Espírito para abençoar as outras pessoas. Então, nós fomos criados para ser filhos de Deus e para conter a divindade dentro de nós, a santidade de Deus, para ficar dentro de nós. Então, nós somos a obra-prima de Deus para que Ele pudesse, através de nós, circular pela terra e alcançar os perdidos. Nós não fomos criados com espírito de medo ou para fazer os desejos da carne. Nós fomos criados para produzir os frutos do Espírito. Vamos abrir o último texto comigo em Romanos 7, do 4 a 8. Vamos dar uma passadinha por ali e já vamos para o final. Romanos 7, do 4 até o 8. Então, Paulo teve esse entendimento maravilhoso de que tudo que o velho homem tinha feito não tinha valor nenhum. Então, ele começa a ensinar as pessoas sobre quem elas são em Cristo, né? Que somos justiça de Deus, que somos reis e sacerdotes, que somos filhos, que somos herdeiros. Então, Paulo está dizendo assim: assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com Ele, que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando nós éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Agora, porém, nós somos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não me dissesse não cobisse. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria este poder. Pulem lá para o versículo 18 agora. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas eu não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim, descobri que esta lei em minha vida quando quero fazer o que é certo. Percebo que o mal está presente em mim, na nossa carne, ele está dizendo, né? Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus, Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Mas glória a Deus que 1 Pedro 23 fala que nós somos regenerados da semente incorruptível de Deus. Então, se a nossa carne luta para fazer o que nós não queremos fazer, porque a gente sabe que é pecado, hoje, nós nascidos de novo, confessamos Jesus, nós temos a capacidade de não sermos mais escravos. A palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para que a gente vivesse ainda atrás do pecado. Então, se está difícil alguma área da tua vida, a resposta é Jesus, é a renovação da mente. Se andar em santidade é difícil, se eu não sou casado e está difícil eu não ter relações fora do casamento, olha em Jesus, renova a tua mente que vai ser possível. Se você tinha problema com qualquer tipo de droga, vício, do mesmo jeito, você é livre, a palavra está dizendo que você é livre. Vamos passar para Romanos 8:1, só seguir mais para frente um pouquinho. Então, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou, e a lei do pecado que leva à morte não tem mais efeito. Então, as coisas más que nós fazíamos antes de nascer de novo, era o que nós tínhamos capacidade de fazer, porque nós éramos filhos da perdição. Nós não tínhamos capacidade alguma de sozinhos andar no que é certo, não cobiçar, não ter inveja, não ser orgulhoso. Mas uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos salvação, confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, isso agora é fácil, porque não é na nossa força. Mas a gente precisa ter uma vida
contínua de comunhão com Deus. A gente precisa todos os dias ler a Bíblia, todos os dias ler provérbio, ler livros que falam sobre a palavra, para que a gente aprenda. Por quê? Porque a gente precisa alimentar o nosso espírito para que ele possa ter força de ganhar da carne. Do contrário, se nós alimentarmos a carne, obviamente ela vai se sobressair o nosso espírito. Então, os frutos que nós temos que produzir, o fruto do espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são coisas que têm que ser fáceis para nós que somos cristãos. Por quê? Porque não somos nós que estamos produzindo, é o Espírito que produz o fruto. A gente só precisa alimentar essa árvore que produz. A gente precisa regar essa planta todos os dias para que os frutos possam crescer. Então, quando a gente aprende isso, isso torna, de fato, a nossa verdade, torna aquilo que nós somos. Quando a gente entende para que fomos criados e quem nós somos em Cristo, nós começamos a entender que nós não somos mais obrigados a fazer aquilo que não nos agrada, ou aquilo que agrada aos outros. Nós somos apenas livres para servir a Deus, e Ele vai nos recompensar, porque Ele é um bom galardoador. Nós somos livres para dançar, para pular, para festejar. Eu sempre, fui uma pessoa que gostei de não ser muito notada, né? Por quê? Porque eu, como na época de criança sofria bullying, falava mal, etc., então eu fui condicionado a não aparecer muito, porque quem é aquele que não é visto não é lembrado. Então, deixa que fizessem bullying com os outros, né? Mas, então eu sempre tive muito cuidado com, eu não vou dançar aqui na frente dos outros, o que vão pensar de mim? Eu não vou falar isso, porque vai que eu fale uma besteira e aí vão dar risada da minha cara. Mas depois que eu percebi que eu sou livre em Cristo, isso aí é uma corrente que se quebrou. E eu não tenho mais problema algum de vir com o cabelo azul na igreja, por exemplo, de ficar com óculos. Quem me conhece no passado sabe que eu jamais faria isso. Mas eu entendi que isso não é nada demais. Que o galardoador que eu preciso agradar é Deus. Então, se eu tiver que sair na rua para pregar a palavra, eu não tenho mais vergonha de falar com as pessoas. Por quê? Porque eu não preciso agradar as pessoas, eu não me importo com o que as pessoas acham ao meu respeito. Aquele ali é chato, todo dia vem aqui falar de Jesus para mim. Aquele ali é chato, eu não posso nem mostrar uma figurinha para ele, um vídeo de promiscuidade, que ele não vai gostar, vai me corrigir. Beleza, se está te incomodando, azar. Eu não vou mudar a verdade que eu sei que eu tenho que viver para agradar os outros. Eu já sei muito bem quem eu sou. E como antigamente eu já era uma pessoa chata, só que pelos motivos errados, então eu já sou acostumado a ser chamado de chato. Então, se eu preciso guardar uma visão, eu vou guardar uma visão. Se eu preciso dizer, irmão, você não pode vir com essa roupa no rema, não vai vir com a roupa no rema. Se não pode entrar, eu não vou deixar entrar. Por quê? Eu que sou chato? Não, eu estou guardando a visão. Eu estou reproduzindo aquilo que eu sei que é o certo. E eu gosto quando fazem isso comigo também, porque isso vai me trazer crescimento. Quando o rei Davi venceu a batalha, entrou dançando no palácio dele, alegre com a vitória, ele estava lá sem se importar. Ele era o rei. Ele podia pensar, o que os meus súditos vão pensar de mim entrar dançando desse jeito aqui? Mas ele sabia que ele era livre, que ele podia fazer tudo na presença do Senhor. Enquanto isso, a mulher dele ficou lá no canto, julgando ele, falando mal, para que fazer essa besteira? O que aconteceu? Ficou estéril. E Davi continuou feliz e dançando e se alegrando. Então, se no mundo, quando a gente era do mundão, a gente ia para a IFAP e passava a noite inteira dançando, enchia a cara, fazia fiasco, vomitava na frente dos outros, e no outro dia estava dando risada com os amigos ainda. Tu lembra de ontem? Por que hoje eu não posso dançar na presença de Deus? Por que hoje eu não posso orar em línguas sem ficar olhando para o lado para ver se alguém está olhando para mim? Você é livre para fazer isso, irmão. Você é livre para viver o melhor de Deus. Isso quer dizer que você é obrigado? Você está na igreja, olhou para o lado, está todo mundo dançando, mas você ainda não se sentiu à vontade. Fica livre, você é livre, você não precisa correr na igreja porque alguém correu, você não precisa cair porque alguém caiu, você não precisa dar risada porque alguém deu risada. Você tem que saber que você é livre, que aqui é a casa do teu pai e que você está em casa aqui. Então, foi para a liberdade que Jesus nos chamou, não foi para nós agradar aos homens, mas foi para nós agradarmos a Deus, que é aquele que verdadeiramente deu a vida por nós, deu a vida de Jesus por nós. Então, irmãos, você é livre, entenda que você é livre para viver o melhor de Deus. Você não tem que mais dar ouvido se alguém disser para você, para de falar lá na frente e você fala muito mal. Para de orar quando o pastor te convidar, você nem sabe orar. Para de tocar um instrumento, você é ruim. Não, se você gosta, vai estudar mais, vai melhorar então. Não gostei do que você fez no seu cabelo. Não importa se você gostou, se o teu cônjuge gostou, se você for casado, é o que importa, irmão. Você sabe que você é livre para viver o melhor de Deus. Então, com esse entendimento, eu vou chamar a banda aqui, nós vamos cantar uma música e você vai se sentir livre agora para você adorar o Senhor do jeito que você fica mais feliz. Se for dançando, cantando, correndo,
chorando, não importa. Você tem que ter o entendimento que você é livre. Você tem que saber que você é justiça de Deus. Você é filho. Você é rei e sacerdote. Você é o herdeiro de tudo que tem no reino de Deus. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Você não é mais obrigado a sucumbir ao pecado. Você agora é livre para viver o melhor dessa terra e para pregar as boas novas do evangelho. Nós vamos cantar, eu te agradeço, e você vai do teu jeito, do jeito que você se sentir melhor, agradar a Deus e se alegrar na presença dele.